sou uma estudante da medicina, já vai fazer 17 anos que eu estou consagrando a medicina da Ayahuasca. Eu fiquei muitos anos no Santo Daime, que me fardei em 2010, na Igreja do Céu do Mar, no Rio de Janeiro. E fiquei 13 anos me dedicando totalmente ao estudo dentro da doutrina do Santo Daime. Mas ao mesmo tempo que eu estava na doutrina, fardada e me dedicando, né, nesse estudo, eu também estava estudando com os povos originários já. Em 2013 foi a primeira vez que eu estive na aldeia, né, me aprofundando um pouco mais na cultura. E ao longo desses anos eu sempre venho consagrando e estudando com as medicinas, estudando a espiritualidade, né, o autoconhecimento através das medicinas sagradas. E de uns anos para cá, de uns 5 anos para cá, surgiu a oportunidade, né, a própria espiritualidade foi me guiando para estar hoje em dia guiando cerimônias, né, com a medicina, as medicinas da floresta, que é a ayahuasca, o rapé, sananga, o cambô, defumação. E não foi uma coisa que eu escolhi, assim, né, que eu pensei, agora eu vou guiar a cerimônia, né, não foi assim. Foi a própria espiritualidade que foi abrindo esse caminho, né, e foram aparecendo situações e oportunidades para que hoje eu esteja, né, onde eu estou. E minha grande universidade, minha grande faculdade foi realmente todos esses anos, né, de estudo numa doutrina e também todo o estudo que eu tive com os povos originários, né. Então, hoje em dia, estou botando em prática todo esse estudo e continuo estudando também, né. Wani, olá, eu me chamo Chapo Aninauá, eu sou do Itiniano Kicuim, eu tenho 24 anos, eu trabalho com a medicina da floresta, como a ayahuasca, o rapé, o cambô, o sananga, e sou jovem líder espiritual do meu povo, do povo no Kicuim. Também sou filho do cacique, filho do pajé e o Aninauá. Hoje eu viajo no mundo, em grande cidade, levando a cultura, levando a tradição do meu povo, levando essa força da floresta, essa voz da floresta. A humanidade está precisando essa união, essa cura, essa energia positiva. Então, nós somos da comitiva o Anissai Canuyá, eu estou com minha esposa, a Caná, e hoje a gente viaja todo final de semana de diversas cidades, levando a nossa energia, levando o nosso trabalho com muito respeito, com muito amor, com muita dedicação, com muita humildade, com a verdade. E a gente está aprendendo junto, com calma, com paciência, abraçando todos os irmãos e fazendo esse troca, né, para a gente. Isso é muito gratificante, essa troca de energia, essa troca de conhecimento. E assim que a gente vai construir alguma coisa na nossa vida, a gente poder florescer junto e crescer junto, assim que a gente vai caminhar. A minha história, eu já trabalhava com a medicina, né, como eu falei, já estudava com a medicina, já estava há alguns anos trabalhando, né, com a medicina. E eu tinha um retiro marcado, né, para fazer em Macaé, no Rio de Janeiro. E acho que 1 semana, 2 semanas antes desse retiro acontecer, eu fui num trabalho de uma cerimônia com os pajés no Quecuim, em São Paulo. E o Chapo estava lá. A gente já se conhecia pouco pela rede social, né, eu acompanhava o trabalho dele, ele acompanhava meus movimentos também, né. E nessa cerimônia a gente pôde se conhecer pessoalmente, de perto, né, cantar junto, rezar junto, dançando mariri, né, junto na roda, na cerimônia ali. E naquele momento não teve nenhuma conexão assim de relacionamento, né, mas foi uma conexão assim espiritual, onde eu pude conhecer a força dele e ele conhecer a minha força, né, nosso canto, nossa voz, nossa energia. E eu senti muita firmeza nele, né. O Chapo estava voltando de uma viagem do Chile. Ele estava 4 meses no Chile e ele estava de passagem por São Paulo, né? Ele ia ficar um tempinho em São Paulo, ele não tinha nenhuma agenda ainda de trabalho marcada. E quando a gente saiu dessa cerimônia, eu voltei para o Rio de Janeiro, ele ficou em São Paulo. E eu tinha esse retiro marcado, né, que ia ser em breve. E eu precisava de alguém para estar me dando uma força nesse trabalho. Alguém de confiança, né, que trabalha com a medicina com responsabilidade. E eu pensei nele. Não tem nenhuma intenção, né, assim, só a intenção mesmo de força de trabalho, de trabalhar um trabalho responsável, né, um trabalho bem guiado. E eu entrei em contato com ele, perguntei se ele estaria disponível na data, e ele falou que estava, que ele ainda não tinha agenda marcada. E assim, ele foi pro Rio de Janeiro, para Macaé, me encontrar, pra gente realizar esse retiro junto. E aí, nesse retiro, a gente se conectou, né? Nossas energias se cruzaram, deu certo. E estamos aí até hoje junto, realizando esse trabalho com a comitiva Anissai Canuyá, que é a nossa comitiva do povo no Quecuim. E tem dado muito certo, né? A gente realiza nosso trabalho, juntou toda a minha caminhada, a caminhada dele, uniu nossas forças e a gente está trabalhando assim, trazendo a nossa essência, né? Que é a essência do amor, a essência da verdade. A gente traz muita sinceridade nos nossos trabalhos com todos os irmãos e as irmãs,
né, que participam do nosso trabalho, eles podem sentir a nossa verdade, né? A gente não precisa dizer, eu acho, é uma questão que a gente passa com a nossa energia, né? Essa amorosidade, essa verdade, essa dedicação que a gente tem, o respeito que a gente tem com cada um irmão e irmã que chega para consagrar com a gente, né? Então, não somos nós que estamos transformando a vida das pessoas, né? Nós somos um instrumento dessa mensagem, essa mensagem de amor, de união, né? De fortalecimento, né? De parceria. Então, com isso, na força da medicina, no nosso trabalho, as pessoas se conectam com essa energia. E isso naturalmente transforma a vida das pessoas, né? Porque é o amor que transforma, é a verdade, né? Então, as pessoas sentem muito, né? Sempre nos relatos após a cerimônia, as pessoas trazem isso, né? Que durante a cerimônia trabalharam bastante coisas relacionadas ao amor, aos relacionamentos. Falam que querem chegar em casa e dar um abraço na esposa, dar um beijo, pedir perdão sobre alguma coisa, né? Então, pra gente é muito gratificante, né? Porque isso, na verdade, é consequência do que a gente traz como essência nossa, né? Dessa nossa união. E pra gente é maravilhoso, né? Dá vontade da gente continuar sabendo que a gente está no caminho certo. E é isso, ele é um grande companheiro, né? Assim, um presente de Deus na minha vida. E a gente se encontrou, né? E estamos juntos aí. Para mim, o primeiro beijo foi forte. Para mim, o primeiro beijo, né? Pessoa que não beijou nunca na minha vida, né? Aí, primeiro encontro. Não, nunca beijou. Ah, tá. Pensou que você nunca beijou. Tá vermelho. Para mim, é sobre o nosso relacionamento. Ele mudou totalmente minha vida, que me transformou minha vida. E a gente tá valorizando um ao outro, cuidando um ao outro, né? Isso para mim é muito importante. Para ter relacionamento verdadeiro, fidelidade, né? E a gente aprendendo junto, ensinando um ao outro, né? É assim que a gente vai caminhar com amor, com carinho. Caminhando no caminho certo, trabalhando junto e evoluindo junto, né? Amadurecer cada vez mais junto nesse caminho, né? Esse caminho da Sagrada Medicina, né? Para mim é muito forte, assim, esse relacionamento, casar de outra cultura, né? De casar uma mulher branca, né? Eu sou indígena, sou índio, né? Para mim é muito diferente, porque nossa cultura sobre o relacionamento é muito diferente de outra cultura, de outra forma que a gente vive no nosso relacionamento. E mais a cultura de homem branco, muitas coisas, cuidar a nossa mulher, né? Valorizar e manter esse amor, né? Essa essência positiva, esse respeito. E isso para a gente é muito gratificante quando a gente passa, né? Quando a gente realiza a cerimônia do trabalho espiritual. As pessoas entendem o que é amor, o que significa amor. Porque amor transforma a nossa vida. Quando a gente valoriza o nosso relacionamento, e vai dar certo, vai fazer coisa boa futuramente. Assim que a gente vai construir a nossa família. Então, essa é a minha fala. Para mim, é importante também construir a nossa família, para ter nosso filho, filha, né? Plantar a nossa semente, tá? A nossa semente aqui na Terra. Quando a gente faz a nossa passagem aqui na Terra, quando a gente vai no outro mundo, no mundo espiritual, os nossos filhos vai continuar esse trabalho, vai manter, vai honrar esse trabalho. Isso o filho é importante. Bom, filhos é a nossa semente aqui na Terra, né? É o que a gente planta para ser nossa futura geração, né? Então, um dia nós vamos ser ancestrais de alguém, né? De algumas pessoas. Então, é muita responsabilidade, né? A gente plantar um ser humano aqui na Terra, porque a gente vai estar criando uma pessoa, né? Que vai ser o futuro desse planeta. Então, eu acho que ter filho é a gente ter saber essa responsabilidade, né? Do que a gente vai estar ensinando. Ter filho precisa de muito amor, muita paciência, dedicar a nossa vida, né, para a educação dessa criança. Eu já tenho uma filha, ela está com 10 anos, né, e ainda quero ter mais, né, se Deus me abençoar. Quero poder também plantar aí mais semente. E como o Chapu falou, né, o filho também traz muito amor, né, traz muito aprendizado, traz muita alegria para a vida. E vai ser maravilhoso a gente poder ter um dia, né, se Deus nos abençoar,
uma sementinha nossa, né, junto, uma semente desse amor. E a gente vai unir até nossos conhecimentos e passar tudo para ele, né? Para ele ser um grande guerreiro aí, continuar a nossa história, né? Então, durante minha gravidez, eu consagrei toda a minha gestação, né? Porque como eu comecei a tomar medicina na doutrina, né, do Santo Daime, lá é tradição que as mulheres da doutrina as mais antigas, né, as senhoras, todas elas sempre consagraram grávidas, né, estando grávida. Inclusive, muitas senhoras, né, da doutrina bem raiz são parteiras e fazem parto com ayahuasca, né? O parto é feito com ayahuasca para ajudar na dilatação. A mãe conecta, né, com aquele momento que o nascimento da criança é um portal muito forte que se abre. Então, é muito lindo, né? Porque a força da medicina conecta a mãe ali naquele momento sagrado e ajuda muito, né, no processo ali do trabalho de parto. Então, eu tinha essa confiança de mulheres mais velhas que eu, né, que já tinham tido muitos filhos e que eu convivi ali dentro do meu estudo, né, com as medicinas, que serviam como exemplo para mim. Então, quando eu engravidei, eu estava totalmente segura de consagrar, né? Então, sempre fiz o uso da ayahuasca. Minha gravidez foi muito saudável, minha filha nasceu muito saudável, muito inteligente. Durante o trabalho de parto, eu também tomei ayahuasca para me ajudar, fiz parto natural. E após o nascimento, continuei consagrando. Eu acho que eu nunca parei de consagrar, né? Desde que eu comecei esse caminho, estou sempre me aprofundando, estudando com a medicina. E aí, durante a amamentação, eu consagrava também. Minha filha mamava, né? E já passava para ela também a medicina, né? Sobre essa questão da mulher gestante querer consagrar, né, a ayahuasca, então, durante minha gravidez, por algum motivo tem medo, eu acho que a própria mulher, ela, quando está gestando, ela sente o que é seguro para ela, sabe? É muito a questão do sentir mesmo, de você estar conectada com o seu corpo, né, com o seu bebê que você está gerando. Então, nesse caminho, eu conheço muitas mulheres, né, amigas, pessoas de caminhada, que durante toda a gestação consagrou com muita responsabilidade e com muita tranquilidade, que foi muito positivo, né? Porque também é um momento de transformação na vida da mulher, né? Então a medicina ela vem para dar auxiliando também, para dar força, firmeza, empoderamento, né, feminino. A nossa cerimônia, a gente realiza a cerimônia tradicional no Kekuin, como é feito na aldeia, e a gente vem aprendendo, né, ao longo da nossa caminhada com as medicinas sagradas com os mais velhos, né, com os pajés, os caciques, as mulheres mais velhas também, né, todas as pessoas que têm essa sabedoria, né, de passar o conhecimento pra gente, e a gente vai absorvendo como jovens e se aprofundando, né. Então, nosso trabalho é um trabalho com muita responsabilidade, né. A medicina, eu acho que é uma medicina muito poderosa, e cada pessoa é única, é um universo. Então, a gente tem que ter um cuidado individual com cada pessoa, né. Então, a gente preza muito isso no nosso trabalho. Todos fazem um trabalho de cura profundo, transformador, mas que em segurança, que eles saiam daqui melhores do que entraram, se sentindo bem, se sentindo confiantes, se sentindo com vontade de viver, com vontade de sair. Aqui é a escola, né? A medicina ela é a escola dentro da cerimônia, mas a prática é no dia a dia da vida. Então, que elas possam sair daqui com vontade de botar em prática tudo aquilo que ela recebeu durante a cerimônia. Então, para isso, a gente realiza um trabalho com muita seriedade, com muito respeito, com muito amor, muita humildade. A gente fala com todas as pessoas de igual para igual, porque nós somos iguais, né? Ninguém é melhor que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Cada um está no seu estágio de evolução, mas a gente aprende uns com os outros o tempo todo. Então, cada cerimônia para a gente também é única. Eu não vou falar que eu sei mais do que você, porque eu consagro há muito mais tempo, porque não é assim que funciona. O que você não sabe, eu posso passar para você, esse ensinamento. E o que eu não sei, você passa para mim. E assim a gente fortalece junto, evolui junto, aprende junto. E isso é muito rico, isso é muito precioso. Então a gente valoriza cada irmão, cada irmã, cada ensinamento, cada troca, né? Então, a partir disso, nosso trabalho está fluindo, tem dado certo, está crescendo cada dia mais. E é através da verdade. Eu acho que a verdade é sentida no coração. Então, a gente realiza a cerimônia como feita na aldeia. Como que a gente realiza dentro da nossa casa, dentro da floresta, né? O que os nossos pajés conduzem o trabalho, né? Nossa liderança. Esse estudo a gente traz dentro da cidade, para compartilhar a irmandade, apresentar um pouco a nossa cultura, o que a gente aprende dentro da floresta, dentro da natureza. E a gente trabalha com responsabilidade, com autocontrole, de autoconhecimento. E quem conduz o trabalho não é qualquer pessoa que conduz esse trabalho espiritual. Dentro do trabalho espiritual tem que ter muita responsabilidade. A medicina ayahuasca traz
é muita informação, traz é muito estudo, abre a nossa mente, abre o portal espiritual. E para isso, a gente consagra essa medicina da floresta com muito respeito, com muita responsabilidade, com muita dedicação. E medicina ayahuasca, o rapé, o cambu, essas medicinas são nossa proteção espiritual, não é apenas só espiritual, faz parte da física, do emocional, de sentimental. Mas a medicina vem para clarear, traz esse ensinamento na nossa vida. E a medicina ayahuasca expande tudo, esse autoconhecimento. Através desse autoconhecimento, a gente consegue acessar a nossa verdadeira essência. A medicina ayahuasca traz essa conexão positiva, traz essa profundidade e traz esse entendimento, traz essa sabedoria, essa firmeza, traz a vida saudável, de vitalidade. Então eu sempre venho aprendendo, sempre venho aprofundando o meu estudo, aprendendo a nosso rezo sagrado, aprendendo a tocar instrumentos musicais. Então agradeço muito ao meu pai, Iwaninauá. Meu pai era um grande pajé, um grande cacique, uma grande liderança do meu povo. Meu pai, para mim, é muito importante na minha vida. As pessoas que me cuidou, que me plantou aqui na terra, plantou uma semente de amor. Ele me ensinou muitas coisas sobre a educação, sobre respeito. Hoje ele está no outro mundo, está no mundo espiritual, mas eu estou aqui continuando, honrando a força dele. Agradeço muito meu pai, minha inspiração da minha vida. Então, agradeço a minha mãe, Tchauá, Waninauá, grande guerreira, grande professora, grande mestra. E ela sempre me ensinou muitas coisas também, sempre me cuidou desde minha infância, desde criança, sempre vem me cuidando, sempre vem me ensinando sobre a vida, sobre a educação, sobre o respeito, respeitar as pessoas. Sou pessoa humilde, tenho simplicidade na minha vida. Qualquer lugar que passo, eu abraço todo mundo, conversando, comunicando, troca de esperança, troca de energia. Eu agradeço a minha ancestralidade, a meu avô, a minha avó, agradecer a todos os pajés do povo no Kikunhim. Somos o guardião dessa medicina, guardião dessa floresta, somos protetores e defensores dessa floresta, dessa natureza, porque natureza, a nossa vida, cada árvore faz parte, grande parte da oxigênio, para a gente poder respirar, para a gente poder viver com a nossa família. Quando a gente destrói a floresta, nossa vida, cada vez mais está pegando doença, cada vez mais a mudança climática está mudando, cada vez mais o clima, cada vez mais o igarapé está secando, o ser humano está queimando a floresta, cada vez mais a terra está aquecendo, ficando quente. Faz muitas coisas na nossa vida, muitas coisas estão acontecendo no mundo hoje em dia, muitas coisas estão acontecendo aqui nesse mundo. Quando a gente não está valorizando, não está preservando a floresta, o próprio universo que traz essas coisas na nossa vida. É isso, como sou jovem liderança da minha aldeia, estou aqui para lutar, defender o meu povo, deixar a nossa mensagem, deixar essa voz da floresta em grande cidade, aqui no Brasil, no exterior. A gente viaja, representando a nossa cultura. Nossa cultura é a nossa identidade viva, cultura é a nossa vida. Quando a gente canta, quando a gente reza, a gente está rezando ao planeta Terra, ao universo, ao mundo. Todas as irmandades, todos os nossos irmãos, toda a nossa família. Isso é nosso trabalho, isso é nosso propósito, a nossa missão aqui na Terra. Eu aprendi um pouco a língua portuguesa através do meu relacionamento. Como conhecer minha esposa, Taná, e ela me ensinou muitas coisas na minha vida. Abriu meu pensamento, abriu meu coração, esse interesse para aprender outra língua, que para mim é muito dificuldade para falar melhor, falar direito, para comunicar melhor. Mas o Canadá está me ensinando a língua portuguesa, para eu poder apresentar um pouco a nossa cultura, o que a gente vive dentro da floresta, o que é a nossa realidade, o que a nossa tradição traz aqui na cidade, né? E lá na minha aldeia ninguém fala a língua portuguesa. Quando você chega na aldeia, quando você conversa com nossa família, ninguém sabe comunicar, ninguém sabe responder o que você está falando, o que você está pedindo. Ele não sabe explicar. Porque lá na minha aldeia, mesmo que a gente mora dentro do Brasil, faz parte da sociedade do Brasil, né? Então, mesmo que a gente mora aqui nesse país, a gente não fala a língua portuguesa. A gente fala a nossa língua materna, no Kiwaná, na nossa nativa. Através do Grande Espírito, a gente recebeu essa língua. E cada língua é diferente, traz outra energia também. Hoje tem muitas etnias, tem muitos povos indígenas aqui no Brasil. Existem muitos povos que são povo no Kikunhim. Povo no Kikunhim significa gente verdadeiro. Somos dono dessa medicina ayahuasca.
o rapé, o cambu, a defumação, o sananga. Mesmo que você não entende quando a gente canta, quando a gente fala, mas você conecta com essa energia. Quando a gente canta, rezando, a gente está pedindo, tá agradecendo ao Grande Espírito, pedindo a proteção, pedindo a saúde, pedindo a prosperidade, pedindo a sucesso na nossa vida, o caminho aberto, agradecendo a Mãe Natureza, agradecendo todos os seres cantados, todos os seres divinos, seres elementais. Então, a língua portuguesa me transformando a minha vida, ele me mudou completamente a minha vida, abriu outro pensamento, porque na língua portuguesa vocês falam muitas coisas no dia a dia. A gente fala muito também, mas a gente não fala muitas coisas na nossa língua. A gente outra cultura. Assuntos diferentes, né? É assunto diferente. Indígena, é importante a gente reunir a nossa força. Isso fortalece muito o nosso trabalho, fortalecendo cada vez mais esse trabalho espiritual, trabalho da medicina. Então, a Irmandade conhecer os povos originários, o que o povo originário traz aqui na cidade, no mundo. Hoje, muitas pessoas ainda não conhecem a cultura dos povos originários, do povo indígena. Que a cultura dos povos originários é muito importante, porque nós somos guardiãos da floresta, que a gente sempre vem preservando, cuidando da floresta, que a floresta faz parte da nossa vida. A floresta traz essa conexão, essa oxigênio, né? A gente poder respirar, a gente poder viver com família, com nossos irmãos, com nossa irmandade. Então, como sou indígena, é importante manter esse trabalho e cada vez mais a gente firmando a nossa união, porque sem união não tem alegria. Quando a gente traz a união, traz alegria, traz a firmeza, traz a paciência também. Às vezes a gente pega muita energia aqui na cidade, muita ansiedade, muita sensibilidade. E quando a gente traz a nossa cultura aqui na cidade, traz a nossa medicina, para ajudar, para contribuir essa energia positiva, com essa energia que traz amor, que traz a paz na nossa vida. Não é fácil a gente chegar aqui na cidade, é muito difícil. Sair da aldeia, conseguir uma oportunidade para trazer essa cultura. Mas graças ao Grande Espírito, hoje eu estou viajando, apresentando a minha cultura de cada lugar. Sempre eu ando com respeito, com responsabilidade. Sempre agradeço ao Grande Espírito pela minha vida, pela minha caminhada, pela minha trajetória. Assim que eu vou seguir em frente, passando esse conhecimento à nossa futura geração, passando esse conhecimento à nossa criança, a nossa futura geração, eles que vão levar futuramente esse trabalho, a continuidade, nosso trabalho, a nossa cultura, nossa tradição. Eu acho que o que eu quero deixar de recado para a humanidade é que acho que a mudança do todo é a mudança de cada um de nós, né? A gente tem que parar de querer mudar o outro. A mudança começa em você mesmo. Isso verdadeiramente, né? Não é só uma frase bonita de se falar. Isso acho que é a busca da nossa vida, o nosso propósito de vida é evoluir como ser humano, né, como espírito. Aqui a gente está só de passagem, é muito rápida a nossa passagem aqui na Terra, diante do todo, né, de tantas vidas que já passaram antes e tantas que ainda virão. A gente é só um relâmpago. Então, a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui, vivenciando essa vida terrena, né, nosso espírito está aqui encarnado. Esse é um presente divino. Então, a gente se perguntar, o que eu vim fazer aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui nessa vida? Qual o meu propósito? Aonde eu estou indo? O que eu posso... Cada um de nós traz seus dons e talentos. Dons e talentos são presentes divinos que Deus nos dá. Cada pessoa tem seu dom, seu talento, tem algo para contribuir com a humanidade. Então, eu vejo que no mundo, muitas pessoas não se perguntam o que eu vim fazer aqui, o que eu posso contribuir, o que eu tenho para contribuir com a humanidade. Elas simplesmente vivem no automático, né? Vão vivendo, quando vê, passou já a vida toda trabalhando em algo que não gosta, dedicando seu tempo de vida, né? Porque o trabalho, quando você está trabalhando, investindo sua energia em algo que você não se conecta, que não fala com seu espírito, você está perdendo seu tempo de vida, você está perdendo esse tempo precioso da sua vida na Terra que é tão rápida. Então, quando você olhar para trás, não dá mais para voltar, né? Então, eu acho que a mensagem que eu deixaria é para cada um olhar para dentro de si e buscar esse autoconhecimento, né? Porque a prosperidade, ela vem quando a gente coloca esses dons e talentos a serviço da humanidade. Não adianta a gente querer trabalhar a vida inteira com algo que às vezes está triste, deprimido, ansioso, por troca de dinheiro, que você nunca vai ser rico mesmo, de verdade. A riqueza ela é muito além só do dinheiro, né? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo é a busca pela sua essência divina, sem todas essas coisas que nos colocam, tantas armaduras que você precisa ter na sociedade, tantas máscaras, tantas
traumas e coisas que acontecem na sua vida, mas quem você é de verdade. Acho que a busca por essa essência, dessa lapidação, é algo que a gente tem que ter para a nossa vida, é o nosso trabalho de vida, né? Para a gente poder evoluir como ser humano, como pessoa. Então, é preciso ser verdadeiro consigo mesmo, ser verdadeiro com as suas relações, ter humildade, né? Desapegar do ego. Esse eu acho que é um estudo de todos nós. Todo ser humano tem ego, né? Que eu isso, eu aquilo, eu sou o melhor, eu sei fazer mais, eu entendo mais. Gente, isso é ilusão, né? Cada vez que a gente dissolve nosso ego, a gente vira mar, porque todo rio corre para o mar. E o nosso medo, quando o rio corre para o mar e vira o mar, ele vira o todo. E o nosso medo, eu acho que é justamente esse. Quando a gente perde o ego, a gente vira o todo, a gente some, a gente é tudo. Então a gente perde a nossa identidade, aquela identificação, não é a nossa identidade verdadeira, é a identificação com a história que a gente tem, de vida, de família, de trauma, de todas essas coisas. Então, quando você tira toda essa sua história, que você se identificou, quem você é? O que sobra de você, verdadeiramente? Seu espírito, sua essência, sua alma. Então, é isso que eu estou buscando, eu, nessa vida, através do meu estudo com a medicina, através do meu estudo comigo mesmo, com a espiritualidade. E é essa mensagem que eu deixo para todos, que a gente possa se conectar cada dia mais com nós mesmos, sem nos enganar, sem nos auto-sabotar. Não é fácil, mas é um estudo, é um trabalho para o dia a dia, para a vida. E temos mais união, mais humildade, mais amor ao próximo, amor consigo mesmo primeiramente. Isso é uma frase clichê, mas é verdade. Se a gente não se amar, como que a gente vai amar o próximo? Como que alguém vai nos amar? Se nem você mesmo se ama. Então, vamos buscar esse auto-amor, porque quando a gente se ama, a gente não permite que ninguém faça algo que seja negativo para você. Você se ama, você não vai permitir isso. E aí isso já cura muitas coisas. Muitas relações tóxicas, né? Muitas relações abusivas. Então, a gente se amando, a gente não permite mais isso na nossa vida. E isso é esse estudo do autoconhecimento, da lapidação, né? E cada vez que você se autoconhece, você vai se amar cada vez mais. E vai amar o próximo, e vai ser uma luz nesse mundo. E assim, cada um se iluminando, cada um se autoconhecendo, a gente vai transformando o nosso planeta, que precisa muito. Daiane, eu tenho 35 anos. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu venho consagrando a Ayahuasca. E para me chegar na Ayahuasca foi um processo muito custoso, porque muitas pessoas falam muito mal, as pessoas não têm a informação certa, não conhecem e falam o que vê na internet. E eu fui procurar na fonte, né, de um guardião para entender, e eu falei, pronto, eu vou, e fui. E foi um processo muito bonito, foi um processo muito de cura, de muito aprendizado. E aí eu venho consagrando assim, e eu ia por vontade, assim, mais pelas pessoas que estavam, até eu conhecer a Carla, né, e o Chapô. E mudou a minha visão da Ayahuasca, mudou a minha visão das medicinas, fez eu entender o que é as medicinas na vida de uma pessoa, né, as medicinas da floresta. E conhecer eles foi assim um marco na minha vida, porque hoje eu entendi aqui, neste momento, que tudo que está acontecendo na minha vida foi por causa dos dois, por causa do amor. Quando a gente escolhe se amar, quando a gente escolhe se acolher, tudo se transforma, né? A gente muda o trabalho. Eu tô incomodada com a minha vida como ela tá, e eu tô sentindo a necessidade de mudar. E é isso que a Ayahuasca faz. Ela vem dentro de você e ela age assim lá no seu íntimo e coloca para fora a sua essência. E as cerimônias com os dois é assim, é o amor, é aquela energia, aquela egrégora de acolhimento. Todo mundo que sai da cerimônia fala a mesma coisa, e é algo assim, eu não tenho palavras para descrever tanto amor, tanto, tá transbordando assim. E algo que fez assim, foi a chave para minha vida, foi a vivência que eles fizeram, né, na aldeia do Chapô, lá no Acre. E eu tive o privilégio de ir, foi muito corrido, assim, foi 2 meses para eu me planejar e, tipo, eu estava pronta para isso. O meu negócio não estava bem, o meu trabalho não estava bem, e eu falei, eu preciso ir, que é um momento meu. E chegando na aldeia, assim, foi um acolhimento e eu entendi de onde veio esse amor, né? São pessoas que vivem das medicinas, são pessoas que estão ali resgatando a ancestralidade da gente, o que foi perdido, o que foi negligenciado, o que foi roubado da gente, né? Essa conexão com a natureza, com os seres, animais, com toda a vida. E foi muito aprendizado para mim, foi tantos bloqueios que foi abrindo, assim, tantas portas que foram se abrindo, traumas que foram curados ali, naqueles 7 dias que para mim foi uma vida inteira, que mudou toda a minha vida. E estar nessa presença, nessa força, é algo para mim surreal, é algo incrível. E a vivência na aldeia, as pessoas, os índios, assim, são tão amorosos, tão carinhosos, tão acolhedores. Teve momentos, assim, que numa consagração de um rapé, cada pessoa reage de uma forma diferente, né? E o acolhimento, assim, do nada, vinha 6 índias, assim, os índios trazendo água, acolhendo a gente, aquele cuidado, aquele carinho. E eles nem falam a nossa língua, gente, eles nem entendem o que a gente fala. Então isso é o amor é uma língua universal. E é isso pra mim.
E em falar nessa ancestralidade, né, do que foi roubado, isso eles perderam também. O poder da caça, de poder colher o seu próprio alimento, né, de caçar ali, de ir atrás do seu alimento, eles não têm. É uma dificuldade muito grande que eles passam hoje lá. A gente vê na internet, a gente vê na televisão, e não é mostrada a verdadeira realidade. A fome, a escassez, infelizmente, é algo triste de dizer, mas é preciso ser falado para que as pessoas vejam, porque eu não tinha a mínima noção, a ideia disso, de você, às vezes, nem ter o básico para comer. A gente tem arroz e feijão dentro de casa, a gente, às vezes, tem uma misturinha e a gente ainda reclama. E eles passam os dias sem comer. É muito triste, é muito pesado isso. E nem nesses momentos, você vê isso no olhar deles, o tempo todo. Eles estão sorrindo. Você não vê tristeza no olhar deles, você não vê tristeza no semblante deles. As crianças são tão alegres, são tão sorridentes. Elas escolhem uma pessoa ali, elas ficam ali, aquele momento todo ali é meu, e cuida, e quer ser cuidada, e quer ganhar carinho, quer brincar. É uma energia, é uma união tão bonita. E aí eu paro para pensar assim, os momentos ruins da minha vida, quantas palavras que saiu, que às vezes nem saiu, às vezes que eu pensei, que eu fiquei chateada, que eu deixei uma coisinha tão pequena me derrubar e eles ali, que é algo tão necessário, que é um alimento, né, para a vida, para a gente manter a nossa saúde, e eles não têm isso. E a gente está ali fazendo um movimento, né, depois dessa vivência, as mulheres, as meninas que foram, a gente se sentiu comovida e sentiu muita conexão com a aldeia, e a gente resolveu criar uma vaquinha para promover para eles um Natal solidário ali, para trazer alimento, para que eles possam ter oportunidade, porque é lindo a gente consagrar ali o Natal, né? Comemorar o Natal com a família, a mesa farta, é algo que eles não têm e que a gente pode fazer isso. Às vezes com R$ 20, eu deixei de tomar um açaí ali que foi R$ 25, eu posso mandar para eles, porque é algo para mim que eu estou acostumada que eu posso ficar sem, e sem um alimento uma criança não pode ficar. A aldeia, o Aninauá, no Acre, é um caminho bem bonito, é uma realidade que a gente não vê, que a televisão não mostra, que ninguém mostra, né? A estrada, o acesso para chegar a eles, né? A mãe do Chapô, ela mora na beirada do BR, né? Porque foi construído no BR ali, no meio da aldeia deles. E ela tá muito exposta ali. Também o nosso objetivo é esse, né? É poder arrecadar o dinheiro, que a gente possa fazer uma casa para ela, dentro da aldeia lá, segura lá. Isso é muito importante. A gente precisa ter coragem para aceitar, porque a gente vive trabalhando para quê? E quando você quer ressignificar a sua vida, você tem que entrar para dentro de você. E quando você escolhe as medicinas, né, você consagrar a ayahuasca, e é isso que ela te leva para dentro de você. Só que você precisa ter coragem, ter persistência, porque da mesma forma que não é fácil lidar com os problemas, mas você já está vivendo com os problemas. Então, você aí se libertar deles, gente, é algo assim, é surreal na sua vida, porque você tem o privilégio de mudar uma coisa ali que sempre te incomodou e você nem sabia como, a resposta estava aqui, ó, dentro de você, na sua mente, no seu coração. Então eu deixo aqui uma mensagem assim, deixo um recado muito importante. Se você está cansado da sua vida, cansado de viver as mesmas coisas, a sua vida não tem sentido, procura um acompanhamento, procura um guardião, uma pessoa responsável, porque, gente, a ayahuasca, ela é algo muito sério, ela é algo muito importante. Então você precisa consagrar num lugar seguro, com pessoas seguras. Tanto que eu faço isso com a Carla Chapô. Eu estou me esforçando em acompanhá-los, né? Eles são do Rio, eu sou de BH. Eu estou me esforçando em acompanhar o trabalho deles, porque assim, é um trabalho que passa totalmente segurança, que passa estabilidade, e só vai. Só tenha coragem em uma coisa. Não acredita no que as pessoas falam, porque cada um vive o seu processo. Você precisa acreditar que você merece e que você vai conseguir.